prazer estar aqui novamente com vocês para falarmos sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. Meu nome é Júlia Loivane Medim, sou terapeuta sistêmica e também trabalho com constelação familiar. E hoje eu vou falar sobre algo muito presente nas constelações, que é os padrões familiares sistêmicos. Bem, para quem não conhece, padrões é um conjunto de normas, crenças, costumes e vivências, né? Então, todos nós, ao chegarmos aqui, a gente chega num sistema que já percorreu várias gerações e milhares de anos, né? Então, nesse sistema, ele vem de muito longe, né? E por vir de muito longe, quando nós, o indivíduo recente, né, chega, a gente é moldado conforme esses padrões que o sistema oferece, né, ao indivíduo. Então, quando criança, a gente aprende como caminhar, né, o que comer, tem os referenciais que os pais nos dão de como se relacionar, né, os referenciais do próprio relacionamento do pai e da mãe, né, do homem e da mulher, e muitos outros costumes da sociedade, religiões, tudo isso vai integrando esse indivíduo e vai formando também os referenciais e os padrões que esse indivíduo carrega, que vai carregar também para quando ele tiver a sua própria família, né? Ele vai trazer muita coisa da família de origem e levar para a família atual dele. Então, esses padrões, eles podem ser padrões saudáveis, né? E padrões não tão saudáveis. Como assim, Júlia? Como assim? Tem muitas coisas que acontecem no âmbito familiar que nem sempre é saudável e que vai perpetuando ao longo de gerações. Às vezes até uma questão simples, que nem eu gosto muito de citar um exemplo que é de um jantar que uma família costuma fazer, né? E reunir todos os familiares. E esse jantar, sempre, o prato principal é o peixe. E nesse jantar costuma ter 3 gerações dessa família. E um dia uma neta questionou a avó por que sempre o peixe era servido sem cabeça. E a avó, a mãe, ela já tinha questionado a mãe disse que o peixe era servido sem cabeça porque era assim e ela não tinha que perguntar. Era assim desse jeito e tinha que ser desse jeito. E que sempre foi assim, que a mãe dela fez assim, pelo que ela sabia, a avó dela também fazia assim, e por que ela tem que saber tudo, né? Beleza. E ela, como tinha a avó ali, foi lá questionar a avó. Vó, eu não entendo por que o peixe tem que ser servido sem cabeça. E a mãe disse que é assim e ponto final. E daí a avó disse, é porque quando a minha mãe fez esse jantar pela primeira vez, o peixe era muito grande e ela teve que cortar a cabeça. Então, isso aqui é um padrão simples, mas que não permite, até então não permitia as 2 gerações, né, depois disso, a fazer diferente, a fazer o peixe com a cabeça. Mas nesse sentido de padrões, existem muitos outros que são padrões como o se relacionar com dinheiro, como a família se relaciona com o dinheiro, como o indivíduo aprendeu a se relacionar com o dinheiro, ou também tem padrões de traições na família, entre o relacionamento de casal, que também perpetua nas próximas gerações, causando muitas questões que fazem com que o indivíduo não tenha a sua própria escolha, mas sim faça escolhas conforme o que ocorreu no passado, nas gerações anteriores. Esse é um padrão que não é saudável. Digamos assim, na minha família, um exemplo, na minha família, os meus avós, houve traição no relacionamento deles, né? Infidelidade no relacionamento deles. Os meus pais tiveram infidelidade no relacionamento deles.
quando eu venho a constituir o meu relacionamento, a minha família, eu também busco esse padrão de infidelidade. De uma certa forma, não importando se é eu a pessoa que vai trair ou eu a pessoa que vai trair ou vai ser traída, eu vou estar ligada e conectada a esse padrão que vem lá de trás da minha família. Ou também tem algo que também pode ocorrer na hora de fazer uma escolha na vida adulta, que é por ter tido infidelidade no relacionamento dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, ou às vezes até pula alguma geração, mas na próxima tem, digamos, exemplo, tá? Eu venha com aquela mágoa de não, ou eu começo uma relação, né, com uma pessoa aqui fora, só que eu, por medo de ser traída, ou muitas vezes de eu mesma não dar conta e trair, eu acabo fugindo dessa relação, terminando essa relação até por não querer, não dar conta de constituir o vínculo maior, para que o medo, para que eu não sofra o que os meus antepassados sofreram, os meus ancestrais sofreram, né? Então, eu acabo tendo relacionamentos rasos aqui por ter esse medo que vai se repetir um padrão. Então, e um padrão, como se fixa um padrão? Um padrão é fixado quando duas ou mais gerações, vivenciam a mesma circunstância, a mesma dor, a mesma situação. Então, é fixado um padrão no sistema. Então, esse padrão também pode ser de vivências, tá? Vivências, pode ser de algo, uma coisa muito simples, que eu tomei consciência há um tempo atrás, que era um padrão que não só do meu sistema, mas que eu fui moldada com ele, né, lá na minha infância. Que, não sei se talvez vocês não conheceram, na minha época, havia fornos de fazer pão de barro. Então, nos vizinhos tinha esses fornos, nos meus pais tinha esse forno. Então, eles faziam os pães uma vez por semana. E quando saía o pão novo, tinha que ter terminado, né? Só podia comer o novo quando tivesse terminado o velho. E muitas vezes ainda não tinha terminado o velho. Porque eles só conseguiam fazer nos dias bonitos, que não tivesse chovendo, né? Porque ficava na parte externa da casa. Então, a regra era comer o velho primeiro para depois comer o novo. Então, a gente nunca comia pão novo, né? E há um tempo atrás, né, eu entendi que isso era um padrão, porque eu tinha ganho uma bota de presente, e eu continuava usando a minha bota velha. E daí a minha filha pediu: mãe, por que tu não tá usando tua bota nova? E daí me veio essa história, porque eu ainda preciso comer o pão velho e não posso me permitir comer o pão novo. Então tem muita coisa que a gente carrega de uma maneira muito inconsciente, que vem lá de trás, os referenciais que nós aderimos lá na nossa infância, não só do nosso sistema, mas também do meio que nos moldou, porque a gente teve vários exemplos, né, de famílias. No meu caso, eu tinha muitos vizinhos e também tinha os meus tios que moravam próximos, então eu tive muitos referenciais que não só da minha família, para ter como exemplos, para ter padrões. Lógico, os padrões familiares são os que mais a gente adere, com certeza. Então, de acordo com quando a gente vai se tornando adulto e a gente vai nos expandindo a nossa consciência, a gente consegue entender o que é deles, né? E que hoje a gente pode se permitir fazer um pouco diferente para não continuar repetindo esses padrões, porque na medida que a gente se torna consciente e começa a fazer escolhas de acordo com de forma consciente,
fica muito mais fácil parar de repetir esses padrões, porque até mesmo hoje em dia não tem porquê, né, continuarmos utilizando muitas coisas lá do passado. Hoje em dia, o próprio pão pode ser comido novo, novinho, e deve, né? Porque hoje em dia é totalmente diferente. É outra geração, outras escolhas, outras formas de vida. Não tem mais as mesmas dificuldades que tinha lá atrás. Não precisa mais. Hoje é mais fácil. Lá atrás era, tipo, o próprio comprar a matéria-prima, a produção, a forma também de se relacionar dos nossos antepassados, ancestrais, era totalmente diferente da nossa, né? Do que é hoje. Hoje em dia tem muita coisa que tem tecnologia, a facilidade na comunicação e que antigamente não tinha, né? Antigamente, na minha infância já não tinha, não tinha, a TV era preta e branca, né? Muitos não tinham TV dos meus vizinhos, então era muitas coisas que eram mais difíceis para eles, mas que mesmo assim, né, eles davam conta conforme a consciência que eles tinham naquele momento. Então, quando a gente entende que não precisa ficar repetindo esses padrões, que podemos fazer diferente, né? Que aquilo lá foi do jeito que foi, como foi, porque eram os recursos que tinham naquela época, naquela vivência, né? Que eles viveram em épocas diferentes, gerações diferentes, então que cabe a nós agora devemos fazer escolhas conforme a nossa consciência e se responsabilizarmos também pelas nossas escolhas. Mas para que isso ocorra, nós precisamos tomar consciência desses padrões que estamos repetindo ainda, né? Então, entendendo, né, para se desvincular, vamos entender como se desvincular depois que a gente entende os padrões que estamos repetindo. É necessário que a gente se desvincule desses padrões. E para se desvincular desses padrões, nós precisamos nos desmaranharmos do passado, das circunstâncias ocorridas lá no passado. Então, para que a gente não se emaranhe, é necessário 3 coisinhas básicas. Uma delas é não julgar. Não julgar, aceitar o passado do jeito que foi, como foi, tá? Cada um deu o seu melhor, deu o que pôde dar e tá tudo bem. Outro, não ter dó, pena das circunstâncias que os nossos ancestrais, os nossos pais enfrentaram e viveram. É como se nós fôssemos mais fortes, melhores, quando a gente julgando eles fracos, né? Eles deram conta, né? E tá tudo bem. E a terceira é vergonha. Ter vergonha dos nossos pais, dos nossos ancestrais, da forma que eles escolheram viver a vida e tudo mais, também é uma forma de se emaranhar toda, né? Então, principalmente na nossa subjetividade, no nosso interior, quando a gente julga, quando a gente tem dó e quando a gente tem vergonha, a gente se embola tudo e fica preso a esses padrões lá e continua repetindo na nossa vida atual. O Bert diz, é uma exclusão e tudo que tu exclui, tu adere. Então, quando nós entendemos que aquilo lá fez parte, nos formou, os referenciais que nós carregamos, hoje nós podemos escolher o que serve para nós e o que não serve, a gente deixa lá no passado, né? Isso eu quero. Isso faz sentido para mim carregar hoje, né? Mas isso não. Isso eu deixo com vocês. Vocês são os grandes, vocês deram conta. Essa é a história de vocês e eu só sou a pequena e respeito. Essa é uma postura sistêmica, tá? Então, tudo isso que eu trouxe para vocês em relação a padrões, também tem crenças aqui junto, tem muita coisa que a gente carrega, né? A gente foi moldado, né, nesse meio.
O sistema já existia muito antes de nós chegarmos aqui. Nós viemos bebezinhos, né? E carregamos muita coisa que de certa forma ainda carregamos, né? E que com o passar do tempo e amadurecimento, nosso amadurecimento, nós podemos ir nos desassociando de tudo aquilo que, de uma certa forma, fez com que a gente trouxesse a gente até aqui, mas que hoje nós podemos e devemos fazer do nosso jeito, nos experimentarmos. Isso faz parte da nossa evolução, evolução do ser humano. A constelação, ela traz todas essa questão, a sistêmica, traz toda essa questão do deixar no passado que é do passado, deixar com os nossos pais as questões deles, não se emaranhar. E quando a gente abre o campo, digamos assim, dentro de uma constelação da pessoa, é possível visualizar de forma clara os padrões de repetição que ocorrem no sistema. E após após tomarmos consciência desses padrões, a gente pode se mover de forma diferente, porque eles não vão estar mais ocultos, eles vão estar claros para nós. E assim a gente pode encontrar soluções, podemos fazer escolhas de formas mais leves, como o que trabalhar, que profissão, como ganhar dinheiro, como gastar dinheiro, como investir dinheiro, como se relacionar, tudo isso da nossa maneira, do nosso jeitinho. Que antes, então, muitas vezes a gente não sabia, ou ficava até confuso na hora de fazer uma escolha, inseguro, indeciso, tudo isso por quê? Porque a gente ainda estava esperando, talvez, de uma certa forma, ou emaranhado lá nas questões do passado, porque talvez nas vivências dos nossos ancestrais não tinha essa opção de escolha, não existia, era isso, trabalhar na lavoura, era isso e deu, fazer igual os pais deles, os nossos avós, era casar e ficar na terra trabalhando. Tem uma frase que faz parte do meu sistema, que eu ouvia bastante, que era: pra que tu vai trabalhar de empregado se tu não vai ficar rico mesmo? Então tem muita coisa que, quando a gente começa a tomar consciência, a gente começa a desassociar e olhar, não é uma questão de ficar rico, eu posso trabalhar de empregado, posso trabalhar em qualquer lugar, desde que isso me satisfaça, me realize, né, profissionalmente, por que não? Então, também tinha outras questões relacionadas ao próprio trabalho, que eu observava bastante, questões relacionadas ao dinheiro, né, o trabalho e o dinheiro também, que depois que a gente começa a entender o quanto isso aprisiona, né, na hora de fazer uma escolha no mundo adulto, mas que aquilo ali faz parte da nossa infância e que agora, nesse momento como adulto, eu me responsabilizo pela escolha que eu faço, independente dela ser boa ou não, a escolha é minha e eu arco com ela. E outra coisa, quando a gente vem muitas vezes de padrões, a gente acha que aquilo é assim, é isso e deu, escolher uma vez é pro resto da vida. E não, a gente escolhe todo dia. A gente acorda, a gente escolhe o que vai se vestir, o que vai vestir, o que vai comer, o que vai fazer primeiro, o que vai arrumar primeiro. Então, é o tempo todo, escolhe, escolhe, escolhe. Então, não tem que ser difícil. Então, tudo isso faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento, né? Faz parte da rotina. Corta de novo. Então, quando a gente percebe as dinâmicas que estão atuando, né? Estão atuando sobre nós, nas nossas escolhas, né?
tudo isso fica mais fácil e permissível para fazermos escolhas de maneira leve. Mas, para finalizar o programa de hoje, eu trouxe uma frase do Jung muito interessante, que é: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. E eu deixo uma pergunta para vocês, para refletirem. Quais padrões familiares sistêmicos você está repetindo? Agradeço a presença de vocês aqui hoje, a oportunidade de estar aqui e até o próximo programa. Gratidão.